A tensão entre Donald Trump e Vladimir Putin atingiu novo patamar, e as consequências podem ser explosivas. O que o ocupante da Casa Branca está preparando agora? Enquanto isso, Volodymyr Zelensky celebra a chegada do sistema de defesa antiaérea mais avançado à Ucrânia e já pede por mais. Um aliado histórico do Kremlin, no entanto, cometeu um deslize que pode custar caro a Moscou. Será que ninguém lhe passou o roteiro atualizado? A caçada terminou. O assassino do ativista conservador nos Estados Unidos foi finalmente capturado. Mas enquanto a atenção se volta para esse crime, uma expansão silenciosa, porém implacável, avança sem alarde. Quem está tomando o controle da Rússia enquanto seus soldados caem nos campos de batalha ucranianos? E os reféns de Lukashenko ganham liberdade, revelando os horrores escondidos atrás das grades do regime. Tudo isso e muito mais você confere aqui, com as notícias mais urgentes e exclusivas sobre Ucrânia, Rússia, Bielorrússia e o mundo. Informações rápidas, claras e à frente de todos os outros. O que você precisa saber hoje, sem rodeios. A paciência de Donald Trump com Vladimir Putin está no limite e o relógio corre contra Moscou. Vamos impor sanções duríssimas, direcionadas aos bancos, além de atingir o setor petrolífero e aplicar tarifas pesadas, declarou o ex-presidente. Trump lembrou que, em seu governo, já havia aumentado as taxas sobre a Índia, um dos maiores compradores do petróleo russo. A pergunta que fica: a Rússia está finalmente disposta a negociar um conflito que já se arrasta por 4 anos? Meu limite com Putin acabou, afirma. Mas, como sempre, a realidade é mais complexa. Para um tango, são necessários 2 parceiros. O curioso é que, quando Putin quer conversar, Zelensky recusa. Quando Zelensky busca diálogo, Putin se esquiva. Agora, Zelensky demonstra abertura, mas a disposição de Putin segue uma incógnita. Fontes diplomáticas revelaram que líderes europeus convenceram Trump de que Putin não tem interesse em encerrar a guerra. Finalmente, Trump está do nosso lado, confessou um diplomata do bloco, sob anonimato. No entanto, União Europeia e Estados Unidos ainda divergem sobre como pressionar Moscou de forma efetiva. Enquanto isso, a Ucrânia recebe seu escudo mais poderoso. Zelensky elogiou a presença de Kit Kellogg, representante especial dos Estados Unidos, durante a Conferência de Estratégia Europeia de Yalta. Até então, não sabíamos, mas os sistemas de defesa aérea americanos são tão eficientes que, quando estão em Kiev, os moradores podem dormir tranquilos, brincou, embora o desejo seja estender essa proteção a todo o país. Precisaríamos de dezenas dessas unidades, completou. Em tom sério, o presidente ucraniano ofereceu até cidadania e um apartamento para o general, porque, quando ele está aqui, os russos evitam ataques. Com outros representantes internacionais, no entanto, essa trégua não funciona. Talvez um enviado chinês surtisse efeito, mas Pequim parece pouco interessado em frear a guerra ou ao menos os bombardeios. Zelensky foi claro: apenas os Estados Unidos têm peso para conter o ditador russo. Seu objetivo, lembra o presidente, não é outro senão a ocupação total da Ucrânia. Parar essa máquina de destruição exige pressão ocidental sem precedentes. Mas enquanto a propaganda pró-Kremlin tenta convencer os poloneses de que drones ucranianos invadiram seu espaço aéreo, um velho aliado de Putin dá um golpe inesperado em seus planos. Viktor Orbán, primeiro-ministro da Hungria, não poupou o parceiro de Moscou. Esse incidente era previsível. A vítima é quem provocou, declarou, referindo-se à Polônia. Depois, tentou suavizar: não podemos ignorar o ocorrido. Os poloneses são nossos amigos, aliados históricos, próximos em valores. Orbán deixou claro que a invasão de drones russos em território polonês e, portanto, da OTAN é inaceitável, demonstrando solidariedade a Varsóvia. Isso prova como vivemos em tempos perigosos. Poderia ter acontecido na Hungria também, alertou. A ameaça de guerra, segundo ele, é real e iminente. As autoridades polonesas revelaram um dado alarmante: não eram 10, nem 15, mas 20 drones russos que violaram sua fronteira há 2 dias. Marcin Prydaksis, chefe da política internacional da presidência polonesa, confirmou que nem todos foram localizados. O Ministério do Interior informou que 17 já foram encontrados. Prydaksis advertiu sobre a campanha de desinformação russa, cujo objetivo é fazer crer que os drones eram ucranianos. Sabemos exatamente de onde vieram, da Rússia, o país agressor, afirmou.
Nos Estados Unidos, o suspeito de assassinar o ativista conservador Charlie Kirk foi detido. Tyler Robinson, de 22 anos, morador de Utah, teve sua foto divulgada pelas autoridades. Um familiar do jovem entrou em contato com um amigo da família, que, por sua vez, alertou o xerife do condado de Washington. Robinson teria confessado, ou pelo menos dado a entender, que cometeu o crime. O assassino admitiu o ato ao próprio pai, que o denunciou. Agora, ele enfrenta a pena de morte. A tragédia ocorreu em 10 de setembro, na Universidade de Utah. Kirk foi baleado no pescoço durante um evento e, embora tenha sido levado às pressas ao hospital, não resistiu. Trump foi quem confirmou a morte do ativista. Testemunhas e estudantes foram evacuados, e o país ficou chocado. O FBI havia divulgado imagens do crime. O atirador subiu em um telhado, disparou de cerca de 180 metros, pulou e fugiu por uma área arborizada, deixando para trás pegadas e impressões digitais. 2 dias após a invasão de mais de 20 drones russos na Polônia, e no mesmo dia em que começaram os exercícios militares russo-bielorrussos Anzapad 2025, Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, deu sua versão dos fatos. Lembro as palavras de nosso presidente: a Rússia nunca ameaçou ninguém, nem ameaça a Europa, declarou. Quem adota uma postura hostil é a Europa Ocidental. Não fomos nós que levamos nossa infraestrutura militar até eles, foi a OTAN, um instrumento de confronto, não de estabilidade, completou. Mais um exemplo da diplomacia moscovita em ação. E aí, convenceu? Enquanto o Kremlin falha em conquistar até mesmo um pedaço de terra ucraniana, a China avança silenciosamente sobre a economia russa. Até setembro deste ano, mais de 13 mil empresas com capital chinês operam no país, um crescimento de 23% em relação ao ano passado. Juntas, faturaram mais de 41 bilhões de dólares em 2023, segundo dados da inteligência ucraniana. Executivos chineses aceleram a localização da produção, aproveitando o vazio deixado pelo Ocidente. A pergunta que não quer calar: quem está, de fato, tomando conta da Rússia enquanto seus soldados morrem na Ucrânia? Não se trata apenas de ocupar espaço, é uma estratégia calculada para dominar os ativos industriais da Rússia. Com fábricas e infraestruturas sendo transferidas para mãos chinesas, Pequim reduz custos de produção ao mesmo tempo em que se beneficia dos subsídios e programas de incentivo do Kremlin, criados originalmente para salvar a economia russa da asfixia ocidental. A inteligência ucraniana alerta: enquanto empresas russas sufocam sem acesso a crédito e enfrentam escassez de liquidez, as companhias chinesas desfrutam de linhas de financiamento privilegiadas, direcionadas por Pequim. O resultado: uma competição desleal onde o adversário já começa com a vitória garantida. Os números não mentem. A China responde por 1/3 do comércio exterior russo, mas a Rússia mal representa 4 a 5% das trocas chinesas. Esse desequilíbrio não é casual, é uma arma. Permite que Pequim dite as regras, ajuste preços e, acima de tudo, expulse os próprios russos de seu mercado interno. O exemplo mais cruel está na indústria automobilística. Os caminhões chineses já dominam 53% das vendas na Rússia, um território que, até pouco tempo, era dominado por marcas locais. Enquanto soldados russos caem na Ucrânia, suas fábricas são silenciosamente absorvidas por um rival que não dispara um único tiro. E enquanto a Rússia se rende economicamente, a Bielorrússia de Lukashenko continua sua farsa de libertação. Os presos políticos soltos ontem, após anos de tortura e humilhação, foram recebidos por Svetlana Tikhanovskaya com palavras de gratidão a Trump, a John Cole e a Chris Smith, cujos esforços diplomáticos arrancaram essas vidas das masmorras do regime. Obrigado pela sua resistência, disse ela, mas o alívio é amargo. Isso não foi liberdade. Foi uma deportação forçada. Os libertados contam sobre espancamentos, confisco de passaportes trocados por documentos sem valor jurídico, e um acordo sujo, 52 presos em troca do levantamento de sanções contra a Belavia, a companhia aérea do ditador. Não roubem a Bielorrússia, clamam os que ficaram. Entre eles, Nikolai Stakevich, veterano da oposição, que se recusou a deixar o país e agora desapareceu. Dados do Centro de Direitos Humanos Viasna revelam que 1.500 prisioneiros políticos ainda apodrecem nas celas de Lukashenko. Mas esse número é uma ficção otimista, a realidade pode ser 10 vezes pior. Afinal, quem conta os que desaparecem sem deixar rastro? A verdade é que uma nação inteira segue refém não apenas dos que estão atrás das grades, mas daqueles que, livres, vivem sob a sombra de um regime que negocia vidas como moeda de troca.
E enquanto a música toca, enquanto os créditos rolam e você fecha este vídeo, lembre-se, a guerra não é só de balas. É de fábricas, de portos, de rotas comerciais. É de um império que se expande sem disparar um único míssil, enquanto o outro se desintegra por dentro. Compartilhe isso. Fale sobre isso. Porque o silêncio, hoje, é a maior vitória deles. Até a próxima e que as notícias que chegarem até você sejam menos sombrias do que as que partem daqui.